O governo da Suécia lamentou hoje a morte de uma funcionária de um centro para refugiados menores e desacompanhados. A mulher foi esfaqueada ontem por um garoto de 15 anos. A nacionalidade dele não foi revelada. Na Dinamarca, o Congresso aprovou uma lei polêmica que autoriza a polícia a confiscar objetos de valor dos refugiados. A correspondente na Europa, Gisele Garcia, tem as informações. O projeto de lei apresentado pelo governo dinamarquês recebeu o apoio de 81 dos 109 parlamentares presentes. Durante o debate, a ministra da Imigração, Inger Støjberg, disse que a medida visa custear a estadia dos migrantes em abrigos e reduzir a entrada ilegal de pessoas no país. A Dinamarca tem a intenção de limitar em 1 ano o abrigo a sírios que estão fugindo da guerra e também quer impedir que migrantes residentes no país por menos de 3 anos recebam as suas famílias. Para as organizações de direitos humanos, as medidas beiram a crueldade e podem incentivar refugiados a trazerem suas crianças na dura jornada rumo à Europa. A Agência da ONU para Refugiados disse que a lei aprovada pelo Congresso, em vez de promover solidariedade, alimenta sentimentos de medo e discriminação. A imprensa internacional chegou a comparar a proposta ao confisco de bens dos judeus pelos nazistas durante o Holocausto. A Dinamarca recebeu 20 mil refugiados no ano passado, apenas 2% dos cerca de 1 milhão que chegaram à Europa no período. Esta já é a maior crise migratória enfrentada pelo continente desde a Segunda Guerra Mundial. E a falta de uma solução comum ameaça a união dos países envolvidos. Vários líderes defendem a suspensão por 2 anos do Acordo de Schengen, que permite a livre circulação de pessoas entre 26 países. Alemanha, França e Áustria, por exemplo, já retomaram o controle das fronteiras. E a Comissão Europeia tenta negociar um acordo para que a Turquia absorva boa parte dos refugiados em uma última tentativa de resolver a questão sem quebrar a unidade do bloco. Vamos conversar com o cientista político Emir Ademir. Boa noite. Essa comparação da lei dinamarquesa com o nazismo, ela faz sentido? Bom, afora o resto, quer dizer, o massacre em geral, faz sentido. Imagine que a discussão é tão cruel que discutiam sobre se as alianças iam ser tomadas ou não. Se decidiu que questões de afeto pessoal não seriam incluídas, né? Mas é muito cruel. O duro aí é que cada país cria um clima mais hostil aos imigrantes para que os imigrantes não se aproximem desse país. Então vai uma escalada. Aí, por exemplo, se aumentou para 3 anos a reunificação familiar. Antes era 6 meses. Então cada país trata de hostilizar os imigrantes para que eles não se aproximem. O Washington Post falou de nazismo, recordou que era uma coisa que os alemães nazistas faziam com os judeus, se apropriar dos bens pessoais, né? Agora, a arquitetura da União Europeia está ameaçada de alguma forma por causa dessa crise dos refugiados? Eu diria que infelizmente não. Repare que depois de 13 de novembro, com as ações terroristas, os imigrantes desapareceram. Não aparece nem imagem. Uma única imagem que eu vi era um velho aeroporto de Berlim, tinha 4 mil refugiados lá. Eram milhares e milhares, centenas de milhares, e desapareceram. 2 milhões estão na Turquia, 2 milhões estão no Líbano, e aqueles que estavam tentando entrar, não aparecem mais imagens deles. Então, na verdade, invisibilizaram e com isso se mantém artificialmente a unidade. Todos os países se fecham cada vez mais, a Alemanha mesmo, que era mais flexível, também se fechou. Então, eles estão, de alguma maneira, ou desaparecidos ou excluídos. Então, não vai afetar, infelizmente. Seria importante que fosse mais grave para a unidade europeia essa questão. Obrigado, Emir. Boa noite. Boa noite.